robôs hiperrealistas chamados de bebês reborn, que as pessoas estão tratando como filho. Inteligência artificial já demonstram sinais de autoconsciência. CPI das Betsas. Eu concordo que tem que acabar. Pais se envolvem em uma briga de trânsito. O foco militar. Vários dias de bombardeio. O vocalista da banda Linkin Park foi encontrado morto em casa. 4 anos, gente, o número de internações por ansiedade e depressão vem crescendo nos últimos anos. Se desejamos agir com lucidez diante do presente, precisamos compreender o que nos trouxe até aqui. Vivemos uma era de esgotamento, burnout, solidão, ansiedade, medicalização em massa, vícios digitais. A dor que hoje preenche os consultórios não começou agora. O século XX deu continuidade a transformações radicais na forma como o homem passou a se enxergar. Mudanças concretas na cosmovisão do ser humano e de sua finalidade moldaram a ciência, a cultura, as instituições e também a psicologia. E aqui está o ponto central. Se a visão do que é o homem está distorcida, tudo que se constrói a partir dela está comprometido. Este documentário é um exercício de memória. Não apenas uma narrativa histórica, mas uma convocação para enxergar como acontecimentos do século passado continuam impactando a saúde mental nos dias de hoje. Durante séculos, a vida humana foi atravessada por uma intuição fundamental, a de que a vida apontava para um sentido, que a existência não era um acidente, mas um chamado, que o sofrimento tinha o seu valor, que havia uma ordem na vida, uma ordem no ser humano. Nesse mesmo contexto, surgem novas tentativas de compreender o homem, mas todas nasceram num tempo de profunda desorientação, onde a ideia de homem já não era clara. A ruptura metafísica não foi apenas filosófica. As grandes guerras e o colapso dos vínculos fizeram com que o homem moderno perdesse a consciência de sua origem e de seu destino. E, sem isso, a vida se torna, obviamente, uma angústia. O que é de extrema valia para os profissionais de saúde mental perceberem é que boa parte dos pacientes que hoje buscam ajuda estão vivendo exatamente esse tipo de dor. Uma dor marcada pela ausência de sentido. Então não é apenas uma crise individual, pontual, isolada, mas o reflexo de uma visão de mundo que foi se espalhando ao longo do século passado. Então, nesse cenário, o niilismo encontrou um caminho para se desenvolver. Ele não é apenas uma ideia filosófica, se tornou uma forma de vida, de existência, que impactou profundamente a vida de uma geração. Então é possível ver as consequências clínicas do niilismo diariamente dentro dos consultórios. Então, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a automutilação, o alto índice de suicídio, a desesperança, o pessimismo e, claro, a perda de sentido. E essa realidade não impactou somente as pessoas que buscavam ajuda na psicoterapia. Ela também impactou os profissionais, alcançou os profissionais de psicologia que, dentro dessa perspectiva niilista, tentaram ajudar o paciente, porém pouco conseguiram. Por quê? Porque não estavam considerando ou enxergando a natureza humana. Já nos anos 60, a promessa era de liberdade. Uma cultura baseada na quebra de limites foi colocada como uma resposta ao vazio existencial. O homem, permeado pelo niilismo, encontrou na revolução sexual uma nova forma de interpretar a existência e viver a vida. Se antes a vida não tinha sentido e o vazio existencial era cada vez maior, agora todo esse tom cinza e pessimista foi substituído por uma busca de prazer desenfreada, que foi colocada como a finalidade da vida humana. A vida sem sentido foi anestesiada pela ideia de que o prazer poderia, por si só, preencher o vazio. Mas o que parecia libertação logo revelou seu custo, logo apresentou as suas correntes.
Um dos grandes marcos dessa época foi o surgimento da pílula anticoncepcional, por exemplo. Ela não apenas controlou a fecundidade, ela simbolizou a dissociação entre o prazer e responsabilidade. Com isso, se multiplicaram os divórcios, dissolveram-se os lares, fragilizou-se as autoridades paternas e maternas. O colapso da estrutura familiar não foi apenas estatístico, ele foi afetivo. Separou maridos de esposas, pais e mães dos filhos, adolescentes e crianças da própria inocência. Porque a banheira já está aberta. Chupa-chups! Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? A sexualidade virou palco de comparação constante, alimentada por fantasias irreais, expectativas impossíveis e um senso permanente de inadequação. Consolidaram-se vícios afetivos e sexuais. E por trás disso tudo, espalharam-se sentimentos de culpa desordenada, vazio, apatia, vergonha e muitas vezes tudo isso coexistindo no próprio indivíduo. Em seguida, a pornografia se tornou mainstream e mais do que imagens, ela entregou uma nova visão de corpo, de desejo, de relação, sem limite, sem transcendência, sem pessoa. O corpo foi reduzido à função do prazer, o desejo virou compulsão, a relação ao consumo. A nova moral não produziu mais liberdade. Produziu, na verdade, solidão, superficialidade e desordem emocional. Essa é a herança que nos foi deixada. Não é exagero, é o que os consultórios confirmam. E é com esse novo tipo de ser humano, ferido, fragmentado, inseguro e, muitas vezes, incapaz de amar, que os profissionais de saúde mental se deparam todos os dias no consultório. Desde a ascensão da revolução sexual, mais e mais pessoas buscam psicoterapia por desordens e problemáticas na dinâmica afetiva, relacional e familiar. Muitos pacientes não sabem mais como é amar e se comprometer com o outro. Com isso, fazem escolhas que prejudicam a própria vida e a vida do próximo. No final das contas, a tentativa de preencher o vazio existencial com a busca desenfreada por prazer a médio e longo prazo só deixou esse vazio ainda maior. Just make a giant screen. A cultura da aceleração e da distração afastou qualquer possibilidade de interioridade da pessoa humana. A tecnologia, com toda a sua promissora agilidade e promessa de conexão com os outros, dissolveu a presença. O sujeito moderno está conectado a todas as redes sociais, porém, não consegue se conectar consigo mesmo e nem mesmo com o próximo. Ele vê o mundo por telas, sente por emojis, se comunica por frases curtas e abreviadas e vive um fluxo permanente de notificações. Mas não sabe mais narrar a sua própria vida, não sabe mais de onde veio, porque está aqui, nem para onde vai. E esse vazio, ele se manifesta como sofrimento psíquico, existencial e relacional. Chegam aos consultórios pacientes tomados por ansiedade, mas sem saber o que os ameaça. Com tristeza profunda, mas sem luto. Com sensação de cansaço crônico, mas sem esforço físico. Se comunicando com pessoas de todo o mundo, mas se sentindo extremamente solitário. Os consultórios estão cada vez mais cheios de pessoas viciadas em uma forma de vida digital que não beneficia a vida real. Essa revolução tecnológica que prejudicou e prejudica muitas pessoas que hoje estão em processos psicoterapêuticos para vencer justamente esse vício, também atingiu os profissionais de psicologia. Com a ascensão das redes sociais, que estimulam muito mais o parecer do que o ser, muitos profissionais de psicologia se tornaram verdadeiros atores e atrizes, simulando todos os seus comportamentos públicos para confundir ou enganar as pessoas que o seguem. O fenômeno moderno dos influenciadores digitais também adentrou-se nos profissionais de psicologia, fazendo com que o cuidado com o próximo, que é uma dinâmica central do trabalho de qualquer psicólogo e psicoterapeuta, se tornasse a última coisa importante da fila de prioridades da vida desse profissional. Então, se com o niilismo o vazio existencial foi visto, com a revolução sexual acreditou que esse vazio tinha ido embora.
A revolução tecnológica também foi uma aposta para tentar eliminar a crise existencial, porém sem sucesso, porque ela adoeceu e adoece cada vez mais pessoas. Hoje, os consultórios estão cheios, mas não de histórias, de sintomas, transtornos de ansiedade, depressão, pânico, burnout, automutilação, transtornos alimentares, dependências químicas e transtornos de identidade. Pessoas extremamente abaladas, com remorso profundo e sem saber para onde ir. Nunca se viu uma geração tão medicada, tão acompanhada, tão diagnosticada e, ao mesmo tempo, tão perdida. Cada dor parece isolada, cada crise um fenômeno pessoal. Mas a crise não é apenas do paciente, é também do psicólogo. Formado por uma visão fragmentada do homem, ele também se encontra diante do mesmo problema. Muitas vezes aprendeu a intervir sobre sintomas, não a encontrar as causas. Foi treinado para aplicar protocolos. Sem uma visão unificada do que é o homem, o terapeuta se vê muitas vezes impotente. Entre a demanda clínica urgente e a ausência de um horizonte antropológico claro, resta a sensação de estar enxugando gelo, cuidando de partes, sem alcançar o todo. E a pergunta se impõe: sem saber quem é o homem, como é possível cuidar dele? A psicologia contemporânea foi impactada por tudo aquilo que transformou o século XX. Ela se afastou de uma visão integral da pessoa humana. E isso tem consequências teóricas e práticas. Porque quando o psicoterapeuta não conhece o que é o homem, ele perde o critério e se torna apenas um identificador de sintomas. Mas o ser humano, aquele que entra nos consultórios, necessita de um profissional que saiba realmente o que é o homem e que compreenda que o seu trabalho deve estar a serviço da melhora concreta do ser humano. Em meio à confusão conceitual dos nossos dias, existe uma psicologia que parte de uma pergunta fundamental: o que é o homem? Essa psicologia oferece uma resposta clara e realista. O homem é um animal racional, dotado de inteligência que busca a verdade, vontade que busca o bem e chamado à felicidade. Essa é a psicologia tomista, uma psicologia antiga, mas extremamente atual, que consegue direcionar um caminho para os problemas do nosso tempo. A partir da sua perspectiva antropológica ou da sua visão de homem saudável, ela se torna, mais do que nunca, uma necessidade para todos os profissionais de psicologia que desejam ajudar verdadeiramente os seus pacientes. Não há reducionismo, não há adoração ao relativismo, não há centralidade da subjetividade. Não deixe os pacientes presos em sua própria confusão. Há uma hierarquia bem definida do homem. Há princípios sólidos. A natureza humana é conhecida e valorizada. A liberdade é valorizada como consequência da verdade. Há esperança sobre o homem. Há um caminho efetivo de melhora dos pacientes. É uma psicologia que sabe o que faz e por que faz. Então, a partir dessa perspectiva, a psicologia tomista não é e nunca será somente um campo teórico isolado da aplicabilidade na realidade concreta. Ela é uma psicologia eficaz, justamente porque une uma teoria mais do que milenar com bases fundamentadas a atos práticos e concretos que, de fato, ajudam os pacientes que buscam psicoterapia diante de um determinado sofrimento. Mais ainda, tira os profissionais de psicologia de uma eterna confusão e insegurança na própria profissão. Um profissional de psicologia que enxerga o seu trabalho dentro da perspectiva tomista será capaz, sem exagero, de enxergar a estrutura do homem a partir de critérios verdadeiros, fazendo com que sua psicoterapia não fique limitada às causas superficiais, que acabaria, obviamente, causando dois problemas: uma desconfiança do profissional com o próprio trabalho e uma desconfiança do paciente com o trabalho do profissional que o atende. A psicologia tomista é uma proposta formativa,
para aqueles que não se contentam com mera informação que alimenta a curiosidade, mas para os que desejam uma formação completa, capaz de transformar a própria profissão. Ao encontrar uma psicologia sã, o profissional será capaz de fazer uma psicoterapia que leva à sanidade, algo extremamente importante para os dias atuais. No mundo atual, não pode existir psicoterapeutas que não sabem para o que o seu trabalho serve e que acabam contribuindo para a piora dos pacientes. A psicologia tomista é, então, um chamado para todo profissional que deseja fazer do próprio trabalho uma forma de melhora humana. Encontramos em Tomás de Aquino um sistema de psicologia que provavelmente pode lhe ensinar mais sobre o assunto do que a maioria dos tratados modernos. Ali se encontram as mais interessantes e profundas discussões sobre conceitos como narcisismo, soberba, humildade, modéstia, complexo de inferioridade e muitos outros. Você que acabou de assistir ao mini documentário Século XX e o declínio da saúde mental está mais do que convidado a conhecer uma psicologia profunda, que olha para o homem de forma integral e está conectada com a realidade. Essa é a psicologia tomista, tão antiga e ao mesmo tempo tão nova, capaz de oferecer respostas concretas para os dramas atuais que chegam ao meu consultório e também ao seu. Quero estender esse convite para que você conheça, então, a pós-graduação em Psicologia Tomista. Trata-se da primeira pós-graduação do mundo com esse tema, certificada pelo MEC e que conta com professores nacionais e internacionais, como, por exemplo, o presidente da Sociedade Tomista Argentina, o padre Inácio Bereghi, o maior psicólogo tomista da atualidade, o Dr. Martim Echevarria, além do padre Paulo Ricardo e muitos outros. Se você chegou até aqui, eu quero te dar um presente para que você dê um passo adiante na sua formação profissional. Aqui na tela vai aparecer um QR Code e na descrição do vídeo também haverá um link para você garantir uma bolsa na 4ª turma da pós-graduação em Psicologia Tomista com até 50% de desconto. Não perca tempo! Além de conhecer mais a fundo uma psicologia integral e conectada com a realidade, a pós-graduação é uma forma de destacar-se em um mercado com profissionais cada vez mais rasos e superficiais. Venha fortalecer ainda mais a sua carreira profissional e ajudar com mais eficácia quem mais precisa.